Um dos experimentos mais divertidos e simples da química, talvez não o mais seguro, é expor substâncias ao fogo e observar como a coloração da chama muda. Dependendo do que é colocado, cores diferentes são observáveis. A justificativa para isso está no mundo subatômico. Esse fenômeno ocorre porque os elétrons da camada de valência da substância, ao receberem a energia da chama, deslocam-se para um nível de energia mais elevado. Uma luz é emitida quando essas partículas voltam ao estado inicial, liberando a energia absorvida. A cor depende da substância exposta, e é justamente essa luz que nossos olhos conseguem captar. Esse é o conceito utilizado, por exemplo, para os fogos de artifício. Mas existe uma questão intrigante nesse experimento. Será que existem outras propriedades da chama que mudam também? Ao fazer essa pergunta, nós, um grupo de alunos da UFABC, decidimos tornar esse nosso projeto de base experimental das ciências naturais ao tentar medir as energias térmicas liberadas por essas brasas coloridas e identificar a diferença entre elas e a de uma chama normal. Para realizar a medição energética, colocamos um becker com aproximadamente 50 gramas de água e um termômetro acima de um tripé com tela de amianto para ser aquecido pelo bico de Bunsen. Ao coletar a temperatura ambiente do termômetro, descobre-se a variação de temperatura e, por consequência, dados como a quantidade de calor e potência térmica. Inicialmente, iríamos utilizar líquidos com sais dissolvidos para ter maior controle sobre sua exposição à chama. Entretanto, equipamentos de borrifamento podiam apagá-la. Já as micropipetas usavam um jato muito potente, que além de sujar a bancada, poderia passar pelo fogo sem interferir nele. Todos possuíam chance de contaminar o Bunsen, em especial os de gotejamento. Para contornar tal problema, decidimos então utilizar a forma sólida do sal, apesar das dificuldades relacionadas a incertezas pelo modo como ele queima, sua superfície de área, sua massa, etc. A priori, usamos uma alça de inoculação, porém ela intervinha facilmente na cor da chama. Por isso, foram utilizados bastões de vidro umedecidos para prender o sal para expô-lo ao fogo. Nas primeiras tentativas, a temperatura do termômetro do Becker e a do ambiente foram anotadas a cada 1 minuto. Já a massa de água foi estimada com base em sua densidade e no volume do Becker. Começou-se também a ideia de anotar durante os 8 minutos após o processo o resfriamento da água para obter dados mais precisos. Além disso, ao final de um único procedimento, desligávamos o Bunsen. Tal atitude criava uma nova regulação de chama a cada experimento, tornando os resultados inconclusivos. Na segunda tentativa, mudamos o tempo de anotação para 30 segundos, ao invés de 1 minuto, durante um período de 4 minutos, a fim de obter mais dados para montar os gráficos. Os experimentos tomados como base para o resultado foram a variação da temperatura do Becker exposto somente à chama, depois a variação de temperatura do Becker com a interferência dos bastões de vidro na chama e, por fim, a variação de temperatura com os bastões com os sais. Dessa forma, teríamos os parâmetros para comparar melhor os valores. Um problema que enfrentamos durante a segunda tentativa foi o da regulação do bico de Bunsen, causando a instabilidade da chama, fazendo com que ela se apagasse muitas vezes durante os experimentos. Inicialmente, nós não sabíamos sobre a instabilidade, mas com o decorrer do tempo ficou cada vez mais difícil fazer as experiências até sermos obrigados a mudar a configuração do fogo, fazendo mais 2 experimentos apenas para ter uma noção gráfica caso os resultados estavam ou não coerentes. Na terceira tentativa, regulamos melhor o bico de Bunsen, assim como começamos a medir a massa dos Beckers com água para atingir um valor mais próximo e preciso de 50 gramas de água destilada. Por fim, repetimos todos os experimentos da segunda tentativa, agora com os ajustes citados. Além disso, no final de cada experimento dessa aula, medimos a massa inicial e final do Becker com água, a fim de descobrir as perdas por evaporação durante o experimento. Nós tínhamos diversas incertezas experimentais, o que fica bem claro nas curvas cruzando os resultados dos gráficos. A superfície de área, o formato irregular, a quantidade de sal, a forma que o sal reage e o uso de equipamentos semelhantes, porém não iguais, resultam em diversas variáveis. Um ponto a se destacar é que as chamas expostas aos sais e ao bastão não mostraram-se tão quentes quanto a chama original. Sobre os dados de resfriamento, eles se mostraram não muito úteis, pois os resultados do próprio aquecimento se intercruzam e são próximos entre si, então não haveria por que usá-los. Os valores de massa de água inicial e final não diferem nem em 1%, tornando-se úteis apenas para corroborar que a evaporação é praticamente desconsiderável. Em resumo, nosso experimento não permitiu comparar entre os sais, porém mostra a tendência da variação de energia ser maior em uma chama na ausência de substâncias sendo expostas. Portanto, a partir das experiências, não é possível supor que há uma relação direta entre a coloração do fogo e a energia liberada por ele. Apesar de haver outras dispersões, como a temperatura do sal e dos bastões de vidro e possível quebra de ligações, a teoria do grupo é que parte da energia térmica se converte em energia luminosa devido às transições eletrônicas citadas no início do vídeo.